A agenda junto ao Congresso, não precisa passar tanto assim, não. Você passou. Volte. Aí, passou direto. É devagarzinho que você chega lá. Agenda, não, passe. Vá. Aí, agenda junto ao Congresso. Tem o Procultura, que é esse projeto de lei que reforma a Lei Rouanet, superando as distorções. A lei do direito autoral, passamos 6 anos discutindo. O Senado deu uma grande contribuição com a CPI que foi instalada, foi chamada CPI do ECAD, e é metade do projeto de lei que foi elaborado por esses 6 anos de participação dos artistas no processo. A outra metade precisa ter continuidade para que a gente tenha a possibilidade, de fato, de ter uma economia da cultura forte, que a gente garanta o direito do autor. A internet, a digitalização, criou um ambiente que não há possibilidade, com a legislação atual, de garantir os direitos autorais. É preciso modernizar. O mundo inteiro está fazendo isso. Compreendendo, foi criado um novo ambiente com a facilidade de reprodução, e as grandes corporações que operam na internet usam os conteúdos brasileiros, musicais e audiovisuais. E não sei se vocês sabem, a maior distorção da relação de comércio exterior do Brasil é direito autoral. A gente paga todos os direitos autorais estrangeiros, na grande maioria de produções americanas, e não recebe do exterior, porque nossa legislação não prevê mecanismo. Vocês devem estar acompanhando pelo jornal que a Google já suspendeu 2 ou 3 vezes a negociação, porque não tem uma interlocução sistematizada por parte do Brasil, porque nós não temos legislação atualizada. Então é preciso dar uma contribuição para garantir o direito autoral, no século XXI, que vive desse processo. A PEC 150 é uma PEC importante que prevê um teto mínimo, uma base mínima para a cultura dentro do bolo orçamentário, 2% no plano federal, 1,5% no plano estadual e 1%. Algumas pessoas falam, evidentemente pessoas contrárias, falam que isso poderia gerar um engessamento. Ora, se 2% gerar um engessamento, é sinal que a perna está quebrada, que precisa engessar mesmo. Tem países que o percentual da cultura é muito maior do que esse índice. Esse é o índice mínimo recomendado pelas Nações Unidas. Então, vamos tentar garantir o desenvolvimento cultural do país, ter consequência da relação entre orçamento, e não é inflacionário, que é dentro do bolo orçamentário definido, você reserva no mínimo, então não aumenta o bolo orçamentário. Na verdade, serve para os momentos de contenção de despesa, quanto momento de crescimento da economia. Quando a economia cresce, esse bolo orçamentário da cultura cresce junto. Quando diminui por necessidade de conter despesa, ela diminui, mas nunca ultrapassa um limite minimamente civilizado. Essa PEC está na Câmara ou no Senado, ministro? Eu posso olhar aqui. Pode ver depois. Eu respondo no decorrer, eu tenho aqui. O PL... o 5.992. Essa PEC da cultura está pronta para pauta na CCJ da Câmara. Essa PEC que eu acabei de falar está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Procultura está aqui no Senado para ser distribuída. A Procultura que já está aqui no Senado. E essa outra, o PL 5.992... está pronta para o plenário da Câmara votar. Ela é referente a percentuais de regionalização da produção cultural. Garantir que tem um mínimo para cada região do Brasil do orçamento da cultura, um mínimo. Eu não me sinto engessado por essa orientação, pelo contrário. É criar uma estabilidade onde os estados e as regiões do Brasil sejam atendidas dentro de um espírito federativo. Evidentemente que o certo não é igualar, porque tem regiões com maior densidade habitacional, tem maior desenvolvimento cultural, criar uma média ponderada onde tem um mínimo, onde os gestores vão poder trabalhar a partir de um senso de justiça. O PL 807, que está aguardando o parecer da Comissão de Cultura da Câmara.
e o projeto, a lei dos mestres e mestras, também é uma lei importante para reconhecer o conhecimento tradicional como parte do saber brasileiro. Por exemplo, volta e meia, volta a essa casa e à Câmara uma ideia de desapropriar a capoeira dos mestres da capoeira e passar para pessoas formadas nas escolas de educação física das universidades. Isso seria, eu diria, quase um crime cultural. Você desapropriar uma prática que foi estabelecida dentro de processos culturais e capilaridade com a resistência dos escravos e dos afrodescendentes posteriores e você, de repente, através de uma legislação aparentemente inocente, até hoje eles não são legalizados da possibilidade de ir ensinar nas escolas. É preciso avançar, e isso faz parte desse processo. Eu estou dando como um exemplo da necessidade de reconhecer os saberes tradicionais no Brasil. Enquanto nós temos dificuldade, enquanto sociedade, de reconhecer o conhecimento tradicional, as grandes empresas de alimento, da indústria farmacêutica, de cosméticos, têm ido para a Amazônia, para a região da floresta da Mata Atlântica, conversar com caboclos, com indígenas, para saber o que eles sabem, vão e levam e patenteiam. Por que o Brasil não pode ter um processo generoso de reconhecer que nem todo conhecimento é produzido dentro da universidade, e a população brasileira, nessa experiência de mais de 500 anos, foi produzindo conhecimentos, saberes e fazeres que precisam ser reconhecidos pela sociedade para enriquecer a nossa sociedade. Isso é uma distorção histórica, que é ainda a sobrevivência da escravidão, onde a população não é devidamente valorizada e que precisa ser valorizada, porque, inclusive, é um fato econômico de primeira linha. Muitos dos conhecimentos populares no Brasil já estão patenteados por grandes empresas, sem a devida atenção por parte do Brasil. Eu duvido que alguém aqui consiga dizer um chá que aprendeu com a avó, com a bisavó, com a tia, com a mãe, que não já esteja patenteado por uma grande empresa multinacional. Então é preciso reverter isso. Esse preconceito contra o conhecimento tradicional precisa ser superado, porque isso vai não só valorizar a sociedade brasileira na sua criatividade, mas como também vai criar uma incidência na economia cultural muito grande, porque os produtores desses conhecimentos vão poder ser beneficiados com esse conhecimento. Bem, a regulamentação da profissão de artesão é outra necessidade. Há uma dificuldade permanente, o que é artesão, o que não é artesão. É preciso reconhecer, para que a gente possa desenvolver o artesanato no Brasil como um fato econômico importante, a regulamentação da lei do Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Livre Leitura, que já começa a precisar de uma revisão e de um aprofundamento. Já estou terminando, presidente. Fica à vontade, ministro. Ok. Não, vamos embora, já falei disso, já falei. O histórico do orçamento. Todo ministro da Cultura tem a obrigação de reclamar contra esse índice histórico de recursos para a cultura. Não há possibilidade de nós garantirmos o desenvolvimento cultural que o país precisa ter sem um orçamento mínimo. O histórico aí está bem esmaecido ali, eu vou ler aqui para que as pessoas percebam. Nós saímos de um patamar, quando o presidente Lula assumiu, um patamar histórico, uma série histórica de 287 milhões. O presidente Lula estimulou o desenvolvimento da área cultural. Nós chegamos a ter 2 bilhões e 300 milhões como orçamento do Ministério da Cultura. É 1, qualquer coisa do orçamento geral, que foi uma conquista tão importante que, quando eu fui para uma reunião de ministros da cultura ibero-americanos em Lisboa, a ministra da Cultura, que era anfitriã, virou para mim na apresentação e perguntou: é verdade o dado que eu tenho aqui do crescimento orçamentário do Ministério da Cultura? Eu disse: é. Ela disse: é o maior do mundo. Meus técnicos pesquisaram o maior crescimento do mundo. Mas de lá para cá houve uma queda. Nós temos aí registrado essa queda, e é preciso conter essa queda, mesmo no momento de retração orçamentária. É preciso valorizar a cultura dentro do conjunto das políticas públicas. Nós não enfrentaremos
com sucesso os desafios que o Brasil tem no século XXI, sem um desenvolvimento cultural ao acesso de toda a população. A cidadania já colocou na sua pauta a educação de qualidade ao acesso de todos. Estamos no limiar de colocar a cultura também como uma pauta importante da construção desse Brasil que nós temos a obrigação de construir. E tem que ter um mínimo para investir na infraestrutura, para fomentar, para deflagrar processos de formação. Nós precisamos ter uma grande política de formação, parar de sermos extrativistas. A gente vive da criatividade dos artistas. Boa parte dos músicos aprenderam a tocar em cima da perna, como diz na Bahia. Na verdade, não tem escola ao acesso de todos, não tem formação ao acesso de todos. Eu estou falando da música, que é uma das áreas onde a gente é mais bem-sucedido. Mas se você for para as outras áreas, é preciso pensar um grande programa de formação na área da arte e da cultura no Brasil. E o orçamento... Espera aí, não passa tão rápido, senão eu não consigo... Não, esse é o que estava, mude. Histórico do orçamento do Ministério, aí a perda proporcional também. Passe. O Ministério que tem pior execução de emendas, nós estamos corrigindo isso, criando as condições internas para que a gente estabeleça, de fato, uma parceria com a Câmara e com o Senado e poder, de fato, encaminhar as emendas que os parlamentares, ou que as comissões, ou que as bancadas... Então, nós estamos trabalhando para isso, para se tornar eficientes nessa área das emendas. Passe. Terminou? Então é isso. Então, quer dizer, eu procurei ser bem pragmático, apresentar o conceito, as grandes metas, os problemas e desafios que nós temos pela frente, entre eles a questão orçamentária, que é um problema importante de ser enfrentado, e é evidente que a Câmara e o Senado são, como parte do Congresso, têm um papel importante nessa valorização da área cultural. O resto eu deixo para na hora que eu for responder a questionamentos e demandas. Muito obrigado. É uma honra estar aqui participando desse encontro. Queria saudar os senadores que chegaram depois e dizer que todas as vezes que vocês acharem que o Ministério precisa vir aqui, nós estaremos prontos para isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.